Então é uma situação terrível, irmãos, porque as pessoas associam o sofrimento a uma situação que a pessoa está vivendo, uma angústia, a um pecado que ela cometeu. Mas sobre essa questão da relação entre o pecado e o sofrimento, isso é histórico, e nós encontramos algumas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Se você hoje passa por uma situação complicada, se existe sofrimento na tua vida, não é sem sentido. Existe um propósito de Deus para tudo isso. Até o ouro, que é um metal tão precioso, ele precisa passar pelo fogo para ser provado, para que as impurezas sejam retiradas dele e ele se torne mais puro ainda. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o que? Perseverança. Perseverança, você se torna mais forte, mais firme. Não importa a situação que nós estejamos passando, se confiamos no Senhor, nunca vamos nos decepcionar. Aleluias. Amém. Nós vamos ler um versículo apenas, amém? Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo número 10. A carta aos Hebreus, capítulo 2, verso de número 10. Hebreus 2, 10, amém? Aleluias. Eu vou ler primeiro na versão NVI, que é a que está aqui, resposta na tela, amém? A palavra do Senhor diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Amém? Eu gostaria de ler também na nova tradução da linguagem de hoje, é mais inteligível, né? Um pouco mais simples a linguagem, diz o seguinte: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem nos guia para a salvação. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui, Senhor, mais uma porção das tuas sagradas escrituras, Senhor, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que através desse texto que lemos, Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados, Senhor, exortados, Senhor, ó Deus, que nós possamos sair aqui edificados, Senhor, daqui deste lugar nesta noite, Pai. Abençoa a vida de cada um que está presente aqui nesse lugar, abençoa a vida de cada um que vai ainda nos assistir através da internet, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada família, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, pode sentar-se, amém. Antes de entrar propriamente no assunto específico do texto, eu gostaria de tirar algumas coisas muito interessantes, que apesar de ser um único versículo, olha quantas maravilhas, né, quantas preciosidades nós podemos ver aqui. Primeiro, né, que diz o seguinte, que Deus é o criador e sustentador de tudo. Aleluias, olha que tremendo, né? Um único versículo traz tantas informações e tantas mensagens maravilhosas, e ele começa dizendo isso, que Deus, ele é o criador. Deus é aquele que criou tudo que existe e é o que sustenta todas as coisas, amém? Ele sustenta a terra, o planeta, o universo, ele sustenta nossas vidas, ele sustenta tudo. Ele também diz aqui nesse versículo que ele fez o que era apropriado, olha só que tremendo, né? Deus não fez por fazer, ele fez aquilo que deveria ter sido feito, amém? Qual era o objetivo do Senhor? O objetivo de Deus era a salvação, era salvar os filhos, salvar os santos, amém? Ele fez o que era apropriado. Outra informação tão importante, ele tornou Jesus perfeito, olha que tremendo, ele tornou Jesus perfeito pelo sofrimento, amém?
O Senhor, Ele encarnou, Ele veio à terra, e na terra Ele teve que passar pelas mesmas arguras, pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. E através desse sofrimento, Deus então torna Jesus perfeito. E Ele fez isso por quê? Para que os filhos tomassem parte na própria glória de Jesus, aleluias, amém? Ele tornou Jesus perfeito para que através da vida de Jesus, através de Jesus, nós pudéssemos tomar parte nesta glória maravilhosa, amém? E Jesus, aí fala de Jesus também. Jesus é o guia, Ele guia os filhos para a salvação, amém? Só existe uma possibilidade para nós alcançarmos a salvação tão almejada, tão esperada por nós, é através da vida de Jesus, amém? Então o texto ele fala sobre isso, que Ele é o guia, Ele é o que nos leva até a salvação, e Ele não poderia falhar em seu ministério, por isso Ele tinha que ser perfeito. Jesus não poderia falhar. Teve momentos em que o Senhor chegou até a presença do Pai pelas orações e pediu ao Pai: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, amém? Ele sabia que ele tinha uma missão, e nessa missão ele não poderia falhar, e não falhou, amém? Jesus é perfeito, amém? Jesus é poderoso, e por isso que ele tinha que ser perfeito, amém? Aleluias. Então tudo isso, gente, está nesse versículo. Tudo isso que eu falei está nesse versículo. Se você ler ele novamente, você vai encontrar tudo isso que eu disse, amém? Que versículo poderoso é esse, né? Quantas informações importantes ele traz, aleluias. Mas o que eu gostaria de falar, além do sofrimento de Jesus, porque Jesus sofreu, ele como homem, porque ele era 100% homem, 100% Deus, mas na sua encarnação, tomando a forma de homem, ele passou pelos mesmos sofrimentos que a humanidade passa. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu dor, ele sentiu solidão, ele sentiu tristeza, ele chorou, ele se alegrou, amém? Ele sofreu na cruz, um sofrimento inigualável, não teve quem passou sofrimento tal qual ele passou. Então, além do sofrimento de Jesus, que nós sabemos como foi, eu quero falar também do nosso sofrimento. Quem é que não passa ou não passou por algum sofrimento aqui? Levanta a mão. Não precisa ser vergonha não, se você não passou, pode levantar. Eu não passei por sofrimento nenhum, aleluias, glória a Deus. Não tem quem não tenha passado, amém? Todos passam por sofrimento. Talvez alguns sofram por escolhas erradas que fazem na sua vida. Às vezes tomamos caminhos que não são aqueles caminhos que deveríamos tomar, e isso leva a algumas consequências. É a lei da semeadura, amém? Aquilo que você planta, você colhe. Mas o que diremos daqueles que são inocentes, daqueles que não tomaram o rumo errado, que fizeram tudo certinho e mesmo assim passam por sofrimento? Por quê? Por que Deus permite? Nós aqui, com certeza, ninguém levantou a mão, todos já passaram por algum tipo de sofrimento, todos passam por algum tipo de sofrimento. E por que Deus permite isso? O interessante também é que sempre que existe uma situação de sofrimento, isso eu estou falando historicamente, parece que o homem tenta associar o sofrimento a uma forma errada de viver, ou algum erro cometido, um pecado. Então, para muitos, os amigos de Jó, vocês lembram, né? Os amigos de Jó o acusavam: está sofrendo porque alguma coisa de errado você fez, Jó. Alguma coisa que não está em sintonia com o coração de Deus você fez. Então as pessoas tentam associar muitas vezes o sofrimento, impondo a elas uma culpa, uma pseudo-culpa, por um pecado inexistente, muitas vezes. Então nós muitas vezes somos levados até a pensar nisso: puxa, por que eu estou passando por tudo isso que eu estou passando? O que de errado eu fiz na minha vida para passar por tudo isso que eu estou passando? Por tamanho sofrimento? Aonde eu errei?
Deus, o que eu estou fazendo que não está te agradando? Então nós começamos a tentar buscar uma explicação para a nossa situação. Não é verdade isso? Ou não? Mas sobre essa questão da relação entre o pecado e o sofrimento, isso é histórico e nós encontramos algumas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Nós temos uma, por exemplo, lá em João 9, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Amém? Então é uma situação terrível, irmãos, porque as pessoas associam o sofrimento a uma situação que a pessoa está vivendo, uma angústia, a um pecado que ela cometeu. Aquele homem nasceu cego. Mas por que nasceu cego? Alguma coisa aconteceu. Ou ele errou, ou os pais dele erraram. Mas o Senhor disse que nem ele e nem os pais haviam errado. Os discípulos cometeram um erro de supor que os inocentes nunca sofreriam e atribuíam culpa pessoal ao cego ou aos pais dele. Mas não era verdade. Nós também temos uma outra situação que está lá em Lucas 13, 4 e 5, que diz o seguinte: e quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus falando. Então que interessante nós começarmos a perceber que os sofrimentos pelos quais nós passamos, pelas situações difíceis que nós passamos em nossas vidas, não são por pecado. Pode até ser, mas não são por pecado. Entre aspas, né? Nós vamos chegar nesse ponto interessante. Os efeitos do pecado permeiam tudo. Vivemos em um mundo caído e toda a criação sofre como resultado. A chave da questão é essa. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo em que o pecado impera. Lá em Romanos 3:23 a palavra diz: antes disso, vamos retornar um pouquinho no tempo e vamos lá para Gênesis capítulo 3, amém? Não precisem abrir, eu só vou citar, não vou nem ler aqui o texto. Mas ali quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva transgrediram as ordens do Senhor, o que Deus fez? Deus disse a Adão e Eva: vocês agora, para Eva, ela teria dores de parto quando fosse gerar filhos. Para Adão, ele teria que comer do suor do seu corpo, ele teria que suar para poder tirar o alimento da terra. E a terra seria amaldiçoada. Então veja bem, o Senhor amaldiçoou esse lugar em que nós vivemos hoje. A palavra diz que a terra e a criação, tudo que existe, anela pelo momento em que nós vamos ser revelados como filhos de Deus, porque essa vai ser o momento de redenção, não só nosso, mas da própria criação, de tudo que existe. A terra geme porque existe uma maldição que foi lançada por Deus, e nós vivemos nessa terra, uma terra que está sob o domínio do príncipe das trevas. Satanás é aquele que domina este lugar onde nós estamos. Então é óbvio que o sofrimento faz parte de tudo isso. Quando Deus fala para Adão que ele vai, através do suor, ele vai obter o seu alimento, extrair o seu alimento da terra, muitas vezes a palavra diz que muitas vezes ele vai tentar cultivar a terra e vai arrancar somente ervas daninhas. Quem é agricultor aqui? Quem vive da terra aqui? Ninguém. Então quando o Senhor fala isso, Ele não está se referindo somente àquele que vai semear a terra, mas o nosso próprio trabalho.
Todos trabalham aqui, os homens pelo menos trabalham, amém? E não é fácil. Através do nosso suor, nós tentamos ganhar o pão de cada dia, e isso não é fácil. É com labor, é com trabalho, é com uma vida difícil. Nós temos que nos dedicar, nós temos que nos esforçar, porque a vida não é fácil. Não é fácil. Uma vez até eu já citei isso aqui, e uma frase que ficou gravada no meu coração há muitos anos, há décadas atrás. Eu já falei isso até em algum sermão aqui que eu me lembro, eu não me lembro qual, mas eu falei, que eu ouvi numa entrevista com a Dercy Gonçalves, que não tem nada a ver com a questão de cristianismo, não sei nem que fé que ela professava, mas ela disse que a vida é difícil, a vida é difícil, nós lutamos para tentar fazer ela um pouco melhor, mas ela não é fácil. Então, irmãos, eu não estou querendo desiludir vocês, mas o erro é que muitas vezes nós buscamos a igreja, buscamos a Deus na expectativa ou na esperança de que todos os nossos problemas sejam resolvidos, e as coisas não se resolvem assim como um passe de mágica. Vivemos num mundo em que o sofrimento existe, e nós não podemos nos furtar disso. Fazemos parte desse mundo, sofremos aqui também. A palavra lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Nós nascemos com essa semente, com esse pecado capital, nós nascemos com isso. Lá em Romanos 8:18-23 diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita paciência, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar os seus filhos realmente como são. Olha a criação, a expectativa que a criação tem. A criação está aguardando esse momento em que nós vamos então chegar lá e vamos ser revelados como filhos de Deus, e vamos estar na glória com o Senhor, e o Senhor vai nos revelar como filhos. Isso para a criação é tão esperado, porque vai ser a redenção de tudo que existe, tudo aquilo que foi amaldiçoado. É nesse momento em que vai haver a libertação. Aleluias. Que Deus revelar aos seus filhos, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Olha só, o universo se tornou inútil, amaldiçoado. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo, veja bem, nós, os santos, os crentes que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Aleluias. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos santos, o Espírito de Deus habita em nós, e mesmo assim nós aguardamos com grande expectativa um momento glorioso, onde nós seremos então efetivados como filhos de Deus. Aleluias. Esse vai ser o momento da nossa libertação, esse vai ser o momento em que todo sofrimento vai acabar. Amém? Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou aqui para sofrer sem sentido. Se você hoje passa por uma situação complicada, se existe sofrimento na tua vida, não é sem sentido. Existe um propósito de Deus para tudo isso. Porque Deus, como disse lá no versículo, Ele faz tudo da forma apropriada. Ele faz tudo da maneira como tem que ser feito. Aleluias.
Ele usa a dor e o sofrimento para atrair-nos a si mesmo, para que nos apeguemos a Ele. É uma forma. Quando nós ouvimos aquele ditado que diz que se você não vai pelo amor, você vai pela dor, é um ditado que na realidade tem sentido. Às vezes Deus permite sofrimentos, às vezes Deus permite nós passarmos pelo vale para podermos buscá-lo. Às vezes Deus quer salvar alguém e essa pessoa não quer saber de Deus, e Deus então permite que ele passe por uma situação muito complicada, muito difícil, para que ele possa buscar a presença do Senhor. É errado isso? Não, isso é um propósito de Deus. Deus tem suas maneiras de agir, não é verdade? Adir está dizendo que ele é prova disso, amém? E eu creio que muitos são provas disso, muitos são prova disso. Quantos de nós não buscamos Deus porque estamos ou estávamos passando por um momento de grande dificuldade em nossas vidas? Amém? Quem não faz? Quem não passa por isso? É muito raro nós vermos aquele que hipoteticamente não tem problema nenhum na sua vida, tudo vai às mil maravilhas, tem tudo, tem riqueza, tem tudo, tem saúde, está vivendo uma vida maravilhosa. Normalmente esse não vai buscar a Deus. O Senhor Jesus já disse isso. É muito difícil que os ricos entrem no reino dos céus, porque eles não buscam a presença, porque a própria situação em que eles vivem não permite, não deixam que eles enxerguem a presença do Senhor. É muito difícil. Lá em João 16:33 diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras versões diz: no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. O Senhor não nos ilude. É como eu disse, não existe passe de mágica. Não é uma igreja que vai tirar, arrancar de nós todo o sofrimento. Mas o Senhor diz: vocês vão passar por situação difícil, mas não temam, eu venci. E Ele quis dizer o seguinte: eu venci, vocês podem vencer também. Se eu venci, vocês também vão vencer. Amém? Quem não passou por uma situação difícil seguindo Jesus? Basta ver os apóstolos, aqueles que estavam próximos dele, aqueles que andavam com Jesus. Eu creio, não estou dizendo isso, afirmando, não é essa a prova de que aqueles são mais crentes ou não, mas aqueles que estão junto com o Mestre, que viram grandes milagres, que viram o que Jesus fez, aqueles que estavam vivendo e sabiam que Ele era o Filho de Deus e criam nisso, todos eles foram martirizados, decapitados, crucificados, queimados em óleo quente. Qual deles que não passou por uma situação difícil? Então nós temos que ser cônscios de que nós não vamos ter uma vida maravilhosa sem nenhum sofrimento. Nós sabemos que nós vamos ter que passar por momentos difíceis, mas sabemos também que existe um propósito de Deus para tudo isso em nossas vidas, que a recompensa vem em seguida. Amém? O povo passou ali 40 anos no deserto, 40 anos andando naquele deserto escaldante, 40 anos de sofrimento, mas chegaram à terra prometida, amém? Uma terra que manava leite e mel, uma terra em que um cacho de uva eram preciso 2 homens para carregar, tamanha era a abastança que havia naquele lugar. O Senhor tem promessa para cada um de nós. Hoje você pode estar lá no fundo do poço, achando que está lá no fundo do poço, mas o Senhor, Ele está te olhando, Ele está te enxergando, e Ele sabe o que você está passando, e Ele tem um plano, e Ele tem planos. Ele diz: meu filho, minha filha, não se preocupe, se apegue a mim, eu vou te dar força.
você vai passar por tudo isso, e amanhã vai ser um novo dia, um novo amanhecer, tudo vai ser diferente, amém? Ele prova que a nossa fé é real através do sofrimento e da dor, que são inevitáveis nessa vida. Sofrimento e dor são inevitáveis. Como eu já disse, nós estamos vivendo num mundo em que foi amaldiçoado por Deus, pelo pecado cometido lá pelos nossos pais, nossos patriarcas lá atrás. Então nós temos que passar pelas circunstâncias em que nós vivemos, mas é aí que a nossa fé é provada, amém? É aí que nós vamos provar a nossa fé, o quanto nós cremos e o quanto nós esperamos em Deus. Então o Senhor, Ele usa o sofrimento para nos atrair, Ele usa o sofrimento para provar a nossa fé, aleluias. Lá em Hebreus 12:2 a palavra diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Esse é para quem nós temos que olhar. Não fique olhando para o teu problema, olhe para Jesus. O problema você já sabe que está ali agarrado a você, que você está arrastando esse problema para onde você vai, amém? Agora olhe para Jesus. Olha que verso tremendo. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. O Senhor aperfeiçoa a nossa fé. A palavra está dizendo, não sou eu, isso aqui é um texto da Bíblia. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele sabia pelo sofrimento que ele ia passar, mas isso não fez com que ele desistisse. Como também nós não podemos desistir daquilo que Deus nos deu, da nossa vida. Nós não podemos desistir. Nós temos que ter fé, aguentar firme. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus, aleluias. Esses são os prêmios para aquele que suporta com fé, para aquele que espera em Deus, para aquele que confia no Senhor. Por mais complicado que aparentemente seja o problema, a recompensa vai ser infinitamente maior. Jesus passou por um sofrimento terrível na cruz do Calvário, mas a recompensa qual foi? Sentar do lado direito de Deus, aleluias, do Criador, do Rei do Universo, aleluias. O lado direito significa lugar de honra. Ali está Jesus, do lado direito do Pai, aleluias. 1 Pedro 1,7 diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Entenderam esse versículo que eu acabei de ler? Até o ouro, que é um metal tão precioso, ele precisa passar pelo fogo para ser provado, para que as impurezas sejam retiradas dele e ele se torne mais puro ainda. Da mesma forma, nós temos que ser provados para que a nossa fé se torne mais firmes ainda. Isso é bíblico. Eu não estou falando palavras minhas, eu estou lendo aqui versículo da Bíblia, amém? E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, aleluias.
Aqueles que são fiéis não questionam a Deus ou a sua bondade. Antes tem por motivo grande alegria, mesmo passando por situações difíceis. Tiago 1:2-4 diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Olha só, sintam-se felizes. Vocês estão passando por problema? Sintam-se felizes, não sintam-se tristes por isso. Por quê? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o que? Perseverança. Perseverança, você se torna mais forte, mais firme. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros, corretos, não falhando em nada. Em outras palavras, sendo perfeitos, maduros, não errando em nada. Amém? Vocês estão no processo deste caminho de se tornarem perfeitos. Mas por que eu preciso me tornar perfeito? Porque nós temos que seguir o nosso modelo, aleluias. E o nosso modelo é Jesus Cristo. E nós temos que seguir esse modelo, porque temos que nos igualar a Ele, aleluias. Porque a palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e tudo aquilo que o Senhor Jesus receber na glória, nós vamos receber também. Nós vamos ser tais iguais a Ele, aleluias. Tiago 1:12 diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Aleluia. Por que é feliz? Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Aí você pode me perguntar: mas pastor, são palavras muito bonitas, mas não está resolvendo o meu problema. Eu estou sofrendo, eu estou passando por situação difícil. Mas a nossa vida aqui, ela é tão passageira, ela é tão... O tempo, a gente fica abismado, né, Mar? Quando a gente conversa. E hoje, com 66 anos, a Marisa, que eu não vou falar a idade, né, mas não está muito longe de porque eu soube ela, né? Mas eu olho para trás e eu falo: meu Deus, eu tinha 20 anos há pouquíssimo tempo, e hoje já estou, né, eu já não estou perto dos 60, já estou caminhando para os 70, né, que já passei da metade dessa, né? Então a vida é muito curta. Então nós não podemos nos apegar às questões terrenas, nos agarrar às questões aqui da terra, porque isso não vai levar a nada. A palavra, eu não me lembro agora o endereço, mas a palavra diz em um determinado versículo que infelizes são aqueles, e a palavra ainda é mais forte, ela usa um termo que eu não me lembro qual é agora, mas do tipo: desgraçado é aquele que se apega a isso e não se apega a Jesus, porque não tem sentido nós nos agarrarmos a uma vida aqui, uma vida em que está sob o domínio das trevas, um mundo que jaz no maligno, e nós parece que não queremos largar isso, quando nós temos a glória na nossa frente. Terceiro ponto: Deus usa o sofrimento para tirar os nossos olhos desse mundo e fixá-los no próximo mundo. Por isso Deus usa o sofrimento também. Amém? Porque Ele quer que nós tiremos os nossos olhos desse mundo terrível em que nós estamos e comecemos a olhar para o mundo celestial, para o reino celestial. É isso que Deus quer. E é através do sofrimento que Ele muitas vezes nos leva a essa atitude. Será que Deus poderia impedir os nossos sofrimentos? Sim, Deus pode todas as coisas. Esse é um dos atributos de Deus.
Deus pode tudo. Por que Ele pode tudo? Qual é o atributo? Onipotência. Deus é onipotente, poderoso. Ele pode qualquer coisa. Ele poderia tirar o nosso sofrimento assim, num estalar de dedos. Mas então por que Ele não faz isso? Porque existem propósitos, e Deus quer trabalhar em nossas vidas, quer trabalhar como o ouro, quer nos purificar. O ouro tem que passar pelo fogo, nós temos que passar pelas provações, porque Deus está transformando a nossa vida. Isso tudo é um processo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus? Amém? Nós amamos a Deus. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas o que são todas as coisas? O sofrimento está incluído em todas as coisas? Está. É todas as coisas mesmo. Então até os sofrimentos cooperam para o nosso bem. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. O plano de Deus é perfeito, o seu caráter é impecável, e aqueles que confiam em Deus nunca se decepcionarão. Aleluias. Não importa a situação que nós estejamos passando, se confiamos no Senhor, nunca vamos nos decepcionar. Aleluias. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor. Aleluias. Para encerrar, vou ler só 3 versículos aqui. 1 Coríntios 10:13 diz: as tentações que você tem que enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Nós não somos os únicos que passamos por situações, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Olha que tremendo. Pode parecer que você fala: meu Deus, eu não aguento mais, mas eu vou dizer para você agora, você aguenta sim, porque o Senhor aqui está prometendo, Ele não vai te dar um sofrimento que você não consiga suportar. Pode ser até que você está ali, ó, no limiar, no limite, mas Deus não vai deixar você passar. Ele vai falar: não, meu filho e minha filha, é até aqui, daqui para frente sou eu. Aleluias. Daqui para frente sou eu que vou tomar as rédeas da tua vida. Ele não vai permitir que você passe um sofrimento maior. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Aleluias. 1 Coríntios 10:13, guardem esse versículo, irmãos. 1 Coríntios 10:13, olha como ele é importante para todos nós, porque todos nós passamos por sofrimento, todos nós estamos passando por momentos difíceis, ou passamos ou estamos passando, e a palavra é muito clara aqui: o Senhor não vai deixar que você passe por uma situação que você não consiga suportar. Aleluias. E quando vier essa tentação, Ele vai te dar forças para que você consiga suportá-la, e você sairá dela. Olha só que tremendo, você vai sair dessa situação. Mateus 11:28-30 diz: venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas próprias cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Isso é uma promessa do Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Aleluias. Jesus está dizendo aqui nesta noite, através da sua palavra: você está cansado? Você está sofrendo? Venham a mim, e eu vou te dar alívio. Aleluias. E por último, 2 Coríntios 12:10 diz:
eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições, com as dificuldades pelas quais passo por causa de quem? De Cristo. Eu me alegro por causa de Cristo, porque quando perco todas as minhas forças, todas, a palavra está dizendo aqui, que quando você já não tem mais força nenhuma, e você não consegue mais encontrar uma gota de força na sua vida, a palavra diz assim: quando eu perco toda a minha força, então eu tenho o quê? A força de Cristo em mim, aleluias. Já não é mais pela minha força, é a força do Senhor, aleluias, é a força do Senhor, aleluias. Feche teus olhos, vamos orar, amém? Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, em que as tuas palavras, Senhor, ecoam no nosso coração, ecoam no nosso cérebro. Eu sei que eu trouxe muitas passagens bíblicas nessa noite, Senhor, e isso parece que muitas vezes começa a formar uma ebulição na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada vida aqui nesta noite, Pai, para que o Senhor venha, Deus, Deus, fazer com que nós realmente venhamos a compreender, Senhor, cada texto que lemos aqui, tão importante, Senhor, para as situações em que nós estamos vivendo, que nós possamos, Senhor, através, Senhor, desta palavra, Deus, que não é a minha palavra, mas a tua palavra, através das tuas escrituras sagradas, Senhor, que nós possamos entender, Deus, que existem propósitos, Pai, pelos quais tudo aquilo que estamos passando, Senhor, tenha uma explicação, Pai. Existe um plano, Senhor, teu para nossas vidas, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. A tua palavra aqui nos promete, Deus, que nós não vamos, Senhor, passar do limite das forças que temos para enfrentar as dificuldades que se apresentam diante de nós. A palavra aqui está dizendo que o Senhor diz, Pai, que quando chegar aquele momento em que não existe mais a possibilidade de aguentarmos, o Senhor vai intervir em nosso favor, Pai. E o Senhor também diz que tudo aquilo, Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Tudo que se refere até a sofrimento pelos quais estamos passando, Senhor, isso coopera para o nosso bem. E quando o Senhor diz isto, é porque o Senhor diz que existem propósitos, Senhor, Deus, para as nossas vidas, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Eu sei, Deus, que muitos estão passando por situações difíceis, Senhor. Muitos estão passando por situações, Deus, que muitas vezes, pela nossa humanidade, pela nossa razão, Senhor, nós chegamos até a concluir, Deus, que não aguentamos mais, não dá mais para seguir em frente. Mas aqui nós vimos, Pai, através da tua palavra, de cada texto que lemos aqui nesta noite, que não é assim, Senhor, que o Senhor tem promessas, que o Senhor nos dá força, que o Senhor nos alivia, que o Senhor nos dá descanso, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor conduz a cada um de nós, que o Senhor é o nosso guia, porque o Senhor é o sustentador e criador de todas as coisas, e o Senhor pode, Senhor, sustentar as nossas vidas também, mesmo em momentos de muita dificuldade. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém de pé, o Senhor nos mantém firmes, porque nós temos a fé em Ti, Senhor. E essa fé que nós temos, quanto maior é a provação, a Tua palavra diz que essa fé se aperfeiçoa cada vez mais, e essa fé cria perseverança, e a perseverança faz com que nós sejamos aprovados por Ti, Senhor, e recebendo, Senhor, então, através dessa aprovação, a recompensa que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Deus amado, Deus querido, eu sei, Pai, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que olha por nós, o Senhor é um Deus que não descuida de nenhum de nós, Senhor. E em cada momento, Senhor, em cada dificuldade que nós estamos passando, Senhor, o Senhor está presente, o Senhor sempre está presente, o Senhor sempre está do nosso lado, o Senhor sempre está estendendo as mãos. Muitas vezes, Senhor,
Senhor, nós não temos mais nem condições de dar um passo, nem dar um passo à frente, mas o Senhor está ali e nos carrega no colo, porque o Senhor não nos abandona, Senhor. O Senhor não abandonou o teu povo durante os 40 anos que eles percorreram aquele deserto, Senhor, aquele deserto difícil, árido, deserto complicado. O Senhor esteve presente, Senhor, fornecendo alimento, fornecendo, Senhor, formas de não se gastarem as roupas, não se gastarem as sandálias. Que milagre maravilhoso foi esse! Até, Senhor amado, nas situações em que as pessoas se sentiam que precisavam de algo mais, o Senhor fez mimos, Senhor. O Senhor deu mimos a cada um que estava naquele deserto. Quando pediram carne, o Senhor fez chover cordonizes naquele lugar, Senhor. Deus amado, o Senhor cuida do teu povo, o Senhor cuida de cada um de nós, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que aqui não vai ser diferente. O Senhor olha para os seus filhos, as suas filhas aqui, o Senhor olha por cada um de nós, e o Senhor não vai nos abandonar. E eu creio e tenho fé na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, ela não mente, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é absoluta, a tua palavra é inerrante, é uma palavra verdadeira, é uma palavra, Senhor amado, que tem um efeito fantástico sobre nossas vidas. É uma palavra que não fica somente nas letras que estão expostas dentro de um livro, não, são palavras que têm poder, são palavras poderosas que podem mudar a vida de cada um de nós, Senhor, e eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. E é por isso que eu te peço nessa noite, Pai, olha para nós, olha para os teus filhos, tuas filhas que aqui estão, Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor. Deus, que as lágrimas, Senhor, se transformem em alegria, Pai, que hoje, Deus, pode até ser um dia difícil, mas que no amanhecer, Senhor, a bonança que virá vai ser, Senhor, uma nova época, um novo momento na vida de cada um, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa nossas vidas, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço neste momento, Pai, em nome de Jesus, aleluias. E uma grande salva de palmas para o Senhor, amém, porque a palavra dele é eficaz, essa palavra é poderosa, e se você tomar posse dessa palavra, você vai ver milagres acontecerem na sua vida, amém, aleluias. Vamos nos colocar de pé, aleluias, amém, glória a Deus. Vamos agradecer. Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por nos dar, Senhor, a oportunidade de podermos estar aqui diante da tua presença, recebendo palavras tão preciosas da tua sagrada escritura, Pai. E eu quero, Pai, te pedir em nome de Jesus para que o Senhor venha confortar cada um aqui, Senhor, dar a diretriz para a solução de cada problema que cada irmão e irmã que estão aqui estejam enfrentando, Senhor. Nos abençoa, Senhor, eu te peço, Pai, porque nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, temos fé, Senhor, em Ti. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa noite, Pai. Nos leva sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.